Olá, turma, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o índice de massa corporal. Já ouviram falar? Acredito que sim. Vamos continuar com mais um pouquinho de matemática, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Então, o IMC nada mais é do que também uma fórmula matemática, onde a gente vai dividir o peso pela altura do indivíduo e encontrar um valor que vai ser colocado dentro de algumas tabelas, e essas tabelas vão mostrar se a pessoa ela é peso normal para altura, se ela é baixo peso para altura, se ela está com sobrepeso, se ela está obesa, qual que é o grau de obesidade dessa pessoa, ou qual que é o grau de magreza ou desnutrição. Então, o índice de massa corporal, ele consegue nos dar esse valor, essa classificação. Não é a forma mais adequada de se avaliar, porque dependendo de composições específicas, por exemplo, se a pessoa tem mais massa muscular no corpo do que gordura, em teoria a massa muscular pesa muito mais do que a gordura, então isso faz com que a pessoa pese muito, mas na verdade ela não tem um grande percentual de gordura. E aí o IMC ele fica um pouco distorcido, porque como ele só relaciona peso com altura, ele vai dizer que uma pessoa que tem muita massa muscular, ela pode ser um sobrepeso ou uma pessoa obesa, sendo que ela não é, simplesmente porque essa relação peso e altura vai trazer essa informação para ela. Então ela tem sim algumas limitações, né? É um dado limitado, mas é um dado que também ajuda de forma geral a trabalhar com grandes populações, e a gente pode aplicar nos clientes, pacientes que vocês forem atender como uma forma a mais de avaliação, além de toda outra parte de antropometria, com circunferências, com pregas, que a gente vai aprender na sequência, tá? Então é um valor que não é absoluto e somente ele que vai determinar nada, a gente tem que ver todo um contexto, mas ele com certeza auxilia a classificar esse paciente de uma forma geral. Então, como vocês estão vendo aqui no slide, a fórmula do IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. E é simplesmente isso, tá? Fazendo esse cálculo, dividindo o peso da pessoa pela altura ao quadrado, nós vamos classificar esse indivíduo nesta tabela. Essa tabela aqui é uma tabela mais antiga, mas ela não foi modificada. Nós mantemos ainda hoje a mesma tabela de classificação. E aí nós podemos dizer que uma pessoa que tem um índice de massa corporal dentro da normalidade, ou uma pessoa que a gente pode chamar de eutrófica. Eutrofia significa peso normal para altura, uma pessoa normal nesse sentido. Esse valor vai de 18,5, quando a gente faz o cálculo de dividir o peso pela altura ao quadrado, vai encontrar um valor. Se encontrar um valor entre 18,5 e 24,9, nós vamos dizer que essa pessoa ela é eutrófica ou tem o peso normal para a altura. Se nós encontrarmos um valor abaixo desse 18,5, a gente vai começar a classificar os graus de magreza. Então, entre 17 e 18,4 é magreza grau 1 ou desnutrição grau 1. Se nós encontrarmos um valor entre 16 e 16,9, nós vamos ter uma classificação de magreza ou desnutrição grau 2. E abaixo de 16, então, se esse cálculo mostrar um valor abaixo de 16, sendo ele 15, 14, 13, 12, nós vamos ter, então, uma desnutrição grau 3, ou até poderíamos chamar de uma desnutrição grave. Além disso, nós podemos classificar também o paciente como sobrepeso ou obeso em diversos graus também. Para sobrepeso, se nós encontrarmos um valor entre 25 e 29,9, nós vamos ter um paciente classificado como sobrepeso. E a partir de 30, começamos então com a classificação dos graus de obesidade. Entre 30 e 34,9, nós temos o valor de obesidade grau 1. Entre 35 e 39,9, nós temos a obesidade grau 2, e acima de 40, igual ou acima de 40, a obesidade grave, que também se fala às vezes obesidade mórbida, mas eu particularmente não gosto muito desse termo, porque eu acho que ele define uma coisa muito ruim para o paciente, que é um grau de mortalidade, de morte, né? Quando a gente fala em obesidade mórbida, a gente está parece que chamando o paciente como alguém que está prestes a morrer. Embora seja uma doença grave, isso estigmatiza a pessoa de uma forma muito pesada. Então, dentro da clínica, a gente costuma falar obesidade grave, que já vai trazer o sentido
da doença dele, da situação que ele está vivendo, sem estigmatizar tanto a pessoa, né, botando ela para baixo, para ela se sentir ainda pior. Na prática, eu sinto que às vezes quando a gente fala esse termo obesidade mórbida, o paciente ele fica assustado e muitas vezes ele se sente até incapaz, né, de ir à luta e fazer uma diferença. Então, dá para a gente tentar mudar esse termo um pouquinho. Então, com o IMC, a gente consegue ter essa classificação entre magreza e obesidade, magreza grave e obesidade grave. O ideal é ficar ali mais ou menos entre 25 e 29,9. Vejam que essa classificação e esse cálculo só vale para pacientes adultos, certo? Para crianças, a gente tem uma outra forma de avaliação e para idosos é também uma outra forma de avaliação. Quando nós conversarmos sobre nutrição nos ciclos da vida, nós vamos falar um pouquinho a parte, então, da avaliação da criança, do adolescente, do idoso, que é um pouquinho diferente. Esse índice de massa corporal, nesta tabela, se aplica somente ao paciente adulto. E aqui eu tenho, então, um exemplo para vocês, da mesma paciente do vídeo do gasto energético basal, a paciente do sexo feminino, de 35 anos, com 56 quilos e 1,67 m de altura, que tinha mais ou menos 1.300 e tantas calorias de gasto energético para se manter viva. E aqui a gente vai fazer a classificação, então, dela em relação ao índice de massa corporal. Eu vou dividir o peso dela pela altura ao quadrado. Então, novamente aqui, nós fizemos primeiro o cálculo de multiplicação, que é a altura. Vejam que nesse caso eu não vou usar a altura em centímetros, como era no caso do gasto energético basal. Aqui eu vou usar a altura em metros, então eu vou fazer 1,67, que é a altura dela, vezes 1,67. Essa multiplicação vai me dar esse valor aqui, 2,79, né? Multiplicando a altura dela, fazendo a altura dela ao quadrado. Vai me dar esse valor e aí eu vou dividir o peso dela por esse valor encontrado da altura ao quadrado. Nesse resultado, nós temos um IMC de 20, ou seja, esta paciente de 35 anos do sexo feminino, com 1,67 m de altura e 56 quilos, pelo índice de massa corporal, ela se encontra com o peso normal para a altura ou eutrófica. E agora eu vou desafiar vocês, então, a fazerem esse mesmo exercício em casa, calculando o seu índice de massa corporal com o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado e classificando lá a sua classificação nutricional dentro da tabela da Organização Mundial da Saúde. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima!